Shalom, meus amados irmãos, mais uma vez aqui com a nossa Parashá Kitof, quando entrares. Lembra, na semana passada, nossa Parashá era Kitse, quando saíres. A hora Kitof, quando entrares. A Parashá vai de Deuteronômio, capítulo 26, verso 1, até o capítulo 29, verso 8. Na Haftarah de Isaías 60, do 1 ao 22, Lucas, capítulo 21, do 1 ao 14. Na Parashá da semana passada, essa Parashá é do número 50. Na Parashá da semana passada era quando saíres. Nesta Parashá é quando entrares. Só podemos entrar em lugar se sairmos de outro. Então, eu me apresento, meu nome é Sandra Pires, estamos na Parashá de número 50, estamos completando o ciclo de estudo anual, que estudamos todas as Parashós em um ano, mas estamos na número 50, falta 4 Parashá para terminarmos o ano e começar tudo de novo. Estudamos a Bíblia de Gênesis, de Gênesis a Apocalipse, nesse intervalo, mas centrando na Torá, e vemos que temos reflexos em toda a Bíblia. Pega a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 26, verso 1, que diz assim: E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la, nela habitareis. Na Parashá anterior, a palavra-chave foi kitse, quando saíres, em contraste com esta Parashá, que é kitof, quando entrares. Há um sentido comum profético nessas duas Parashós, pois alguém só pode entrar após sair. Alguém só pode entrar em um lugar, não pode entrar em um lugar sem ter saído de outro. De onde estávamos? Fazendo uma aplicação com a nossa vida, estamos caminhando em direção à terra de Canaã celestial. Há 40 anos simboliza o tempo que temos caminhado com Yeshua após a nossa conversão. Estamos no deserto, onde recebemos a lei do Eterno. Depois fomos libertos da escravidão do Egito, do sistema deste mundo, do pecado da escravidão. Quando eu estava no mundo, eu não conhecia a Torá, não conhecia a lei de Deus. Me fui para os caminhos do Eterno com 8 anos. Pero eu não conhecia, eu tinha esse livro na Bíblia, mas eu não estudava, eu não tinha a visão que eu tenho hoje. Fui para a igreja evangélica, hoje eu estou nas raízes hebraicas, mas eu saí daí, amo os evangélicos, porque foi daí que eu conheci Yeshua. E depois eu vim para as raízes hebreias, com Yeshua e com a Torá. Do Egito, ou seja, da escravidão do pecado, por intermédio de Yeshua. Então, para entrar, é preciso sair. Só quando se sai do mundo é que porque o mundo é o sistema do maligno, em 1 de João, capítulo 5, verso 19, que diz assim, 1 de João, capítulo 5, verso 19, diz assim: Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. A Bíblia diz que a carne é tudo, tudo e que a alma é do corpo. Em Gálatas 5, verso 19 ao 21, temos uma relação das obras da carne, as quais limita contra o fruto do Espírito. A Bíblia não diz os frutos do Espírito, no plural, mas no singular, o fruto do Espírito. Há um erro gramatical nesse texto de Paulo, que diz
O fruto do Espírito é o amor, a alegria. Paulo fala do fruto da semente, ou seja, uma só semente, Yeshua. A semente plantada dentro de nós. Quando a palavra de Deus é Yeshua, ela é plantada em nós. Nascemos de novo no Espírito, mas na nossa carne não nasce, a nossa carne não nasce de novo. Ela precisa ser restaurada pela palavra. O nosso corpo precisa ser disciplinado. Por isso, a Bíblia diz que o Espírito limita contra a carne e a carne contra o Espírito. Se nós não sairmos da carne, nunca entraremos no Espírito e assim nunca deixaremos as obras antigas. Por acaso é mortificado a obra da carne que seremos cheios do Espírito. Gálatas 5. Claro que não. Justamente o contrário. É entrando no Espírito, sendo cheio dele, que não satisfaremos a vontade da carne. Mas como entrar no Espírito? Primeiro, aceitar a Yeshua como o seu Senhor e Salvador. Segundo, pedindo perdão pelos nossos pecados. E terceiro, conhecendo a palavra do Eterno. Aí então recebemos fé, que vem do ouvir a palavra do Eterno. Se não ouvimos a palavra, não crescemos em fé. Assim como as crianças que não recebem alimento, fatalmente morrerá de inanição. A palavra é alimento. Por falta de alimento, a criança morre. Somos qualificados pela fé. Se somos negligentes em ouvir a palavra do Eterno, nós tornaremos inadimplente, ou seja, estaremos em estado de devedores para com Deus, pois Ele nos dá um crédito, a sua graça. Se não pagamos, entrar em inadimplência, em débito, que termina num processo onde seremos condenados pelos nossos atos e ações. O Eterno não nos condena. Ele não nos condena. Quem nos condena somos nós outros mesmos através dos nossos atos, das nossas ações. Há um ditado que diz: cada ação tem sua reação. Toda vez que estamos na carne, estamos inadimplentes ou devedores para com o Espírito do Eterno. Portanto, é sendo cheio do Espírito que não satisfaremos a vontade da carne. Por exemplo, a penitência ou qualquer sacrifício que fizemos não altera nada em nossa vida espiritual. Ou seja, não é sacrificando a carne que seremos cheios do Espírito, mas se buscar ser cheio do Espírito, é que não encontraremos o lugar para satisfazer a vontade da carne. Não estou me referindo em votos feitos para o Eterno. Podemos fazer voto que nos exija sacrifício, mas somos conscientes que devemos buscar primeiro a plenitude do Espírito do Eterno, do que meramente fazer um voto. Não é simplesmente fazendo sacrifício que alguém entra na graça do Eterno. Em Oséias 6,6 está escrito. Diz assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento do Eterno mais do que holocausto. Para entrar na palavra do Eterno, na graça, no reino do Eterno, precisamos sair do mundo da carne. Essa decisão é nossa, valendo do livre-arbítrio.
Deus nos dá um novo nascimento, mas quem toma a iniciativa de sair, de mudar o estado que estamos, somos nós. Deus nos dá a santidade hoje, mas quem se mantém santo somos nós. Deus nos dá fé, mas quem cresce e frutifica na fé somos nós. Por isso, quando sair, entre. Ninguém pode entrar se não sair. Um mau exemplo disso é o crente carnal, que mantém um pé no mundo e o outro na igreja. O estado desse crente é pior do que o incrédulo, pois ele não toma uma decisão, não quer vencer a carne. É negligente, não toma atitude de vida, não permite que a palavra do Eterno mude o seu comportamento. Hebreus 6 diz que essa situação é melhor que esteja no mundo e não conheça a palavra do Eterno do que aquele que conhece, estando no caminho, abandona, afastando a graça do Pai. Lembra em Apocalipse que diz que vomitará, tu tem que ser quente ou frio, porque o tíbio, o morno, Deus vomitará da sua boca. É o mesmo aqui. Assim que a nossa responsabilidade como crente é muito grande. Cada vez que estudamos a palavra, devemos subir um degrau, pois estamos saindo de um nível espiritual e entrando em outro mais alto, mais profundo. Cada dia precisamos sair de alguma coisa para entrar em outra. Por exemplo, hoje, agora, precisamos deixar? De que precisamos hoje e agora? Que precisamos deixar? De que precisamos sair? De que? De um vício? Talvez de algum tipo de vício, ou pecado, de uma amargura, angústia, insegurança, solidão, depressão, de algum problema. Necessitamos sair hoje. Que necessitamos hoje de sair? Ou precisamos sair das dívidas, entrar na certeza e na graça do Eterno. Porém, qual a melhor maneira de sair? O melhor meio ou instrução de ir diretamente ao altar do Eterno representa o altar, o lugar de morte, o lugar onde entregamos a nossa vida ao Eterno, fazendo uma renúncia. Ir para o altar significa morrer o velho homem para o mundo, para o pecado, para entrar na natureza adâmica. Esse é o homem nascido de novo. Mas mesmo aquele que é nascido de novo ainda peca. O que ele deve fazer? Correr para o altar, como Adonias fez. 1 de Reis, capítulo 1, verso 50. 1 de Reis, capítulo 1, verso 50. Porém, Adonias temeu a Salomão, e levantou, e foi, e apegou a ponta do altar. Adonias pegou a ponta do altar para mostrar arrependimento e se lhe poupou a vida. O altar fala da nossa salvação. Quem foi sacrificado por nós no altar do mundo? Yeshua HaMashiach. Nele temos o perdão dos pecados. Nele temos direito a uma vida que é eterna. Quando sair, entre. Essa é uma palavra de ordem. Podemos ter saído, estamos livres, mas não estamos libertos. Para ser liberto, devemos confessar a Yeshua como Senhor e Salvador de nossas vidas
adelantar na graça do Eterno. A Bíblia diz que ganhar a salvação pela violência espiritual. Então, pegamos a espada de fogo do Espírito e com ela combatemos as forças do mal que vêm sobre a nossa vida ou sobre a nossa família, pois o inimigo fica à porta empreitando. Cabe a nós não deixar entrar em nossa casa, aqui representada pelo seu corpo e por sua mente. No entanto, nosso maior inimigo não são os demônios, e sim a nossa própria mente não restaurada. Ou seja, a mente vazia não cria, não planeja, não age pela fé. Precisamos sair do nosso eu, da nossa vida mundana, de uma mente sem propósito para entrar naquilo para o qual o Eterno nos chama, quem dá o primeiro passo somos nós. Ao dizermos sim, Yeshua, essa arrancada é necessária para sairmos e para entrarmos vitorioso. Deus tem um pódio esperando por nós. No reino, quem está em Yeshua é vitorioso. Quando saímos de algo que tipifica o deserto, somos libertos e entramos no reino do Eterno. Passamos a enxergar as coisas do Eterno e almejar-lhe e dar a nossa primícia, a nossa vida ao Eterno. Que palavra maravilhosa! Para nós entrar, devemos sair do deserto, sair do mundo, entregar nossa vida a Yeshua. Porque quem morreu por nós, quem foi que deu a vida, comprou-nos com preço de sangue, Yeshua. Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar o perdão do pecado. Perdão aos nossos pecados, para que pudéssemos regressar ao Pai. Porque antes teníamos perdido a vida eterna. Quando Adão e Eva pecou, perdimos este direito de estar com o Pai. Quando Yeshua morreu na cruz do Calvário, ali aquele véu foi rasgado, tivemos temos o livre-arbítrio de escolher que caminhos devemos seguir. A palavra do Eterno, Ele nos deu essa palavra, devemos seguir. Essa palavra é preciosa. Ele nos deu a palavra. O povo de antigamente tinha a Bíblia, era falada. No deserto, no Monte Sinai, ela foi dada a Torá. Quem deu a Torá foi o próprio Deus a Moisés. Palavra por palavra, essa Torá é sagrada. Toda a palavra do Eterno, a Torá, os profetas, o Novo Testamento, todo é sagrado. Devemos seguir passo a passo. Fora disso é lei de homens. Devemos seguir a lei de Deus. Não desvie o seu caminhar, nem para a direita e nem para a esquerda. Estuda essa palavra para que tu não venha desviar dela. Hoje há muitos falsos profetas tentando desviar até os que conhecem a palavra. Que conhecem não, porque muitas pessoas não estudam a palavra do Eterno. Eles vão porque escuta. Não me escuta. Leia o que estou dizendo, se está dentro da palavra do Eterno. Se não está, não escuta. Porque a pessoa que é um falso profeta, ela tenta desviar, levar por lei de homens, colocando homens acima de Deus. O Eterno deixou essa palavra escrita para que nada pudesse nos desviar. Não vamos mirar por lei de homens, mas mirar o que o Eterno nos deu. Por esta palavra, podemos estudar outras coisas, mas não colocar por em cima da palavra do Eterno. Ele é o único que devemos escutar. Lembra que o ouvir a palavra do Eterno que nos salva. Seguimos. Deuteronômio capítulo 26, verso 2. Então tomará as primícias e todos os frutos da terra, que trouxeres da tua terra, que te dá o Eterno, teu Deus. E porá num cesto, e irá ao lugar que escolher o Eterno,
para ali fazer habitar o seu nome. As primícias refere-se aos frutos da terra. Entretanto, podemos fazer uma analogia com o fruto da nossa colheita, ou com o fruto da renda do nosso trabalho, daquilo que produzimos. Também podemos fazer uma analogia com os dízimos que trazemos ao altar do Eterno. No contexto das festas, podemos entender as primícias espiritual como o primeiro fruto do arrependimento. Yeshua é a primícia dos que dormem. O batismo é o símbolo do arrependimento. O velho homem foi crucificado com o Messias e há agora uma nova vida nele. Essa nova vida tem a semente da palavra, a semente do reino, que irá produzir os frutos em nós. Os primeiros frutos de arrependimento, depois os frutos do Espírito, como paz, amor, alegria e outros que produzem o caráter do Eterno. No sentido espiritual, podemos colocar nas mãos de Deus o altar, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, antes mesmo de ser libertos dela. No verso acima, devemos colocar o fruto de nossa vida no lugar, no altar, no Gólgota. Deus escolheu para ali redimir a humanidade. Assim podemos escolher para entregar ao Eterno o fruto de arrependimento que ainda não colhemos. Como agradecer ao Eterno por uma bênção que ainda recebemos pela fé. Uma bênção que ainda recebemos por fé. Deuteronômio capítulo 26, versos 7 e 8. Então clamemos ao Eterno de nossos pais. O Eterno ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho, para a nossa opressão, e o Senhor nos tirou do Egito, e com braços estendidos, com grande espanto, e com sinais e com muitos milagres. Aprendemos aqui uma lição importante. Deus não cansa de falar as mesmas coisas. Assim, o faz para a nossa edificação. Ele repetiu várias vezes a frase, ouvi a minha voz, para que o povo lembrasse que clamou por ele quando estava em aflição no Egito. Quando estava em aflição no Egito, quando era pecador, quando era um escravo, quando vivia preso aos deuses dos séculos da sua vida, não valia nada. Éramos um trapo de imundícia. O Eterno então nos tirou do Egito, com manos fortes, com braço estendido, nos escolheu. Muitos esfriam na fé porque perde o primeiro amor e volta para o Egito, o sistema do mundo. Eles saíram, mas não entregaram. Há uma pessoa que não consegue sair do mundo, pois traz consigo os seus costumes, as suas tradições, os seus próprios obcecados, valores que estão presos à sua própria incredulidade. Outras pensam que já estão vitoriosas só porque entraram e agora pode relaxar. Quando entrega a sua vida a Yeshua, já pensa que estão salvos. Não, a nossa salvação é dia após dia. A minha salvação não depende de ontem, ela depende de hoje. Hoje eu tenho que buscar me santificar, andar na presença do Eterno, porque o ontem já passou. Hoje eu tenho que trabalhar na minha vida, pois já se sente segura no céu. Mas a verdade é que quando entramos na terra prometida, é que começamos a lutar.
Quando entregamos a nossa vida para o Eterno, começamos a lutar com nossas lutas, derrar nossas imundícias, derrar o velho homem, o nosso costume, tirar essa roupa suja que estamos e plantar, dar fruto, possuir a terra marcada. Ainda há muito que aprender e fazer para que venha a nós o reino do Eterno. Para nós entrar no reino, temos muito que aprender, muito que fazer, muito estudar a palavra do Eterno. Pedir o Espírito, o Ruach Kadosh, que nos inspira, que nos ensine a sua palavra. Quando estamos lendo, que nos dê discernimento desta palavra. E colocar nossa força de vontade, tirar, deixar coisas que contaminam o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Estamos trabalhando dia após dia em luta da nossa salvação para poder entrar na terra prometida que o Eterno nos dá. Verso 9. E nos trouxer este lugar que nos deu, esta terra que emana leite e mel. Deus está colocando num alto padrão, numa terra que emana leite e mel. Mas primeiro nos lembra do passado, de onde viemos. Mesmo assim, quando o homem se defronta às coisas, a uma situação difícil, ele murmura, mostrando como isso que se esqueceu de onde veio e de como o Eterno usou a sua misericórdia com a sua vida. Já vimos que a palavra murmurar tem um significado como posso fazer melhor que Deus. Quando murmuramos, estamos dizendo que podemos fazer melhor que Deus. A Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, referindo-se àquilo que as mulheres usam no período menstrual e depois joga fora. Assim, joga fora. E sim, não passamos disso. E foi desse Egito que viemos. Quando meditamos nisso, paramos e murmuramos e passamos a rendir tributos e glória àquele que nos acolheu com a sua salvação. Meus irmãos, não devemos murmurar, porque quando murmuramos, estamos dizendo que podemos fazer melhor que Deus. O Eterno não agrada de murmuração. Não devemos murmurar, mas sim escolher, rendir atributo e glória ao Eterno, aquele que nos escolheu com a sua salvação, dando seu único erro para morrer por nossos pecados. Nunca se olvida disso. Nunca se esqueça disso. Verso 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua remesses no ano terceiro. Isso nos mostra que a terra só produz boa colheita a partir do terceiro ano. Podemos aprender nesse período que, à medida que amadurecemos na fé, nosso dízimo, aquilo que oferecemos ao Eterno, o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa atitude, também torna mais maduro, mais digno e agradável ao Eterno. Dízimo no contexto original significa 10ª parte daquilo que produzimos materialmente, o nosso proveito, pela nossa capacidade de entregar no altar do Eterno. Podemos avaliar o grau de apego que ainda temos para os bens materiais. No início da minha conversão, dava o dízimo com tristeza e com falta de fé, mas ao crescer em fé, vendo a prova e as bênçãos recebidas pela misericórdia e fidelidade do Eterno,
passei a contribuir com alegria na obra do Eterno. Podemos aprender também nesse verso que tudo na vida é melhor depois do terceiro ano. Isso é, depois de um amadurecimento, uma experiência, seja no relacionamento pessoal, no trabalho, no ministério. A ressurreição de Yeshua se deu no terceiro dia. Às vezes temos provocação. Às vezes temos provocação até o terceiro ano. E só então começamos a crescer. Esse terceiro ano não só significa um ano do calendário, mas pode ter um tempo, o terceiro tempo do Eterno em nossa vida, ou uma safra especial que tanto esperamos. A primeira colheita de laranja, por exemplo, não é boa, ainda se corrige o solo. Na segunda safra, se estiver azeda, coloca cal, neutralizando o terreno. Na terceira produção, os frutos já são bons, doce em abundância. Assim acontece também na vida do crente, temente ao Eterno. Ao sair do mundo, começa a ser perdoado. Sair do mundo começa a ser podado. Deus vai aos poucos corrigindo a acidez do nosso coração e da nossa vida. Às vezes é duro e penoso. Sofremos muito ao termos que renunciar tantas coisas, mas no final o resultado é doce e é bom. O nosso coração enche de gozo. Caminho da salvação é estreito, apertado, mas conduz à vida eterna. Que analogia mais tremenda, né? O terceiro dia é que estamos. No primeiro, entregamos ao Eterno nosso coração. E Ele vai nos podando, nos lapidando. Vamos entrando. No segundo, ainda está duro, está penoso. Ele vai nos lapidando mais e mais. E vamos entrando para o terceiro dia. Aí começamos a ter gozo. Aí encher o nosso coração de gozo, de alegria do Espírito. Porque temos um livre-arbítrio. Ou ficamos para trás no primeiro dia, ou vamos crescendo em direção a esse terceiro dia. É maravilhoso essa palavra. Deuteronômio capítulo 27, capítulo 27, versículo 1, 3 e 5, diz assim. Deuteronômio capítulo 27, verso 1 até o verso 5. E deram ordem a Moisés e aos anciãos, ao povo de Israel, dizendo: guardai todos esses mandamentos que hoje vos ordeno. E será, pois, que no dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Eterno teu Deus, levanta-te as unas pedra grande e as cairá com cal. E havendo o passado, escreverá nela todas as palavras desta lei. A palavra entrares na terra, para entrares na terra que te der o Eterno teu Deus, que mana leite e mel, como disse o Eterno, Deus dos teus pais. Será, pois, que quando houveres passado o Jordão, levantares estas pedras que hoje vos ordeno no monte Ebal, e as cairá com cal. E ali edificará um altar ao Eterno teu Deus, um altar de pedra. Não alcançará o ferro sobre elas. Não alcançará instrumento de ferro sobre as pedras. Deus manda caiar grandes pedras e escrever nelas a lei, além de gravar nelas a palavra. Eles deveriam também edificar ali um altar
misbeia, em hebreu. Altar de sacrifício. Essa palavra vem da raiz zavar, que significa abater. Também significa abater aquele que está preso. O interessante é que o antônimo desse termo é zaval, cujo significado é estar na altura de ser honrado. Isso quer dizer que o homem precisa abater as obras da sua carne para que o seu espírito seja exaltado. A palavra correta é vur, tem o sentido de morada nas alturas. Esta palavra, o crente primeiro é abatido, ou seja, colocado na posição correta, para então entrar em zavar e começar a ser honrado depois no vur. Vem da Zevulon, aquele que habita, faz morada, pois já que ele está sendo honrado nas alturas, então lá ele deve permanecer para sempre, sendo a nossa morada eterna. Deuteronômio capítulo 27, do 11 até o 25. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, esses estarão sobre o monte Gerizim, para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes estarão para amaldiçoar sobre o monte Ebal: Rubem, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naftali. E os levitas protestarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou fundição de abominação ao Eterno, obra da mão artífices, e a possuir um lugar escondido. E todo o povo responderá e dirá: Amém. Maldito aquele que despreza o seu pai e a sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo, todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que fizer que o cego erre do caminho, o povo dirá: Amém. Maldito aquele que perverta o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que deitar com a mulher do seu pai, porquanto descobriu a aurélia do seu pai, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que deitar com algum animal, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, a filha do seu pai, ou a filha da sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que deitar com a sua sogra, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que tomar peita para matar alguma pessoa inocente, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei e as cumprindo, e todo o povo dirá: Amém. Recapitulando as bênçãos e a maldição. Brachá, abençoar, significa receber poder e autoridade para ser bem-sucedido e próspero. Calar, amaldiçoar, significa o oposto de abençoar, ou seja, tirar a essência da vida de alguém, esvaziar, desnutrir. O povo estava prestes a entrar na terra de Canaã. Já estava avisado o rio Jordão. Já estava avistando o rio Jordão. De um lado estava o monte Gerizim e de outro lado estava o monte Ebal.
Neste estaria as 6 tribos para amaldiçoar e no monte Gerizim estaria as outras 6 tribos para abençoar o povo. Que Eval significa estar despido, nu. Vale ressaltar que a raiz de Eval no hebraico significa cobrir de nuvem ou oscurecer. A vida sem Deus é maldição. Desse monte o povo veria o deserto. No Monte Eval, o povo veria o deserto, de onde veia as maldições no passado. Mas no Monte Gerizim, cuja raiz é Garás, que significa ser separado ou afastado, o povo veria a terra de Canaã, ouviria as bênçãos e escolheria de que lado ficaria. Cada dia Deus nos mostra a vida e a bênção, a morte e a maldição. Cada dia devemos escolher. Queremos estar no mundo ou queremos estar com Deus? Queremos estar no Monte Gerizim ou no Monte Eval? Queremos estar com a vida e a bênção ou queremos estar na maldição? Para que conheça os dois opostos, os dois caminhos, só pode entrar por um. Temos a certeza na qual devemos ter a certeza em qual posição devemos estar. Nosso livre-arbítrio sempre nos acompanhará. O que somos o que seremos, depende somente dessa escolha. De cada um de nós podemos decidir entre o bem e o mal, decidir entre o certo e o errado, decidir receber bênção ou receber maldição. Entre as maldições está o primeiro lugar, a idolatria de imagem esculpida. Depois vem desprezar os seus pais, desrespeitar os bens do seu próximo, desviar o cego do seu caminho, aproveitar a ignorância dos outros, perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, os pecados do incesto e outras aberrações sexual, assassinato, receber propina para matar o inocente. Deus requereria que, após cada proclamação dessas maldições, o povo dissesse amém. O acróstico da frase Eumele Neeman significa que Deus é rei, fiel para cumprir os seus propósitos. Amém quer dizer Mele Neeman, que significa Deus é rei e fiel para cumprir os seus propósitos. Deuteronômio capítulo 28, verso 2. Observe, porém, acondicionalmente expressa. Capítulo 28, Deuteronômio capítulo 28, verso 2. Vamos ler do verso 1. E será que os ouvires a voz do Eterno teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que eu te ordeno, hoje o Eterno teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e alcançarão, quando ouvires a voz do Eterno teu Deus. Quando ouvires, ouvir, Shema, cumprir, obedecer, viver, praticar. Apenas escutar. Esse é o segredo. Ouvir no sentido de cumprir, praticar a palavra, a fim de ser alcançado pelas bênçãos. Dentre elas, ser bendito no campo, na cidade, bendito o fruto do teu ventre materno, da terra, dos animais, bendito o pão do sustento de cada dia. Bendito será ao entrar e ao sair de um lugar.
Benditos seremos quando guardamos a palavra do Eterno, quando colocamos a nossa vida nas suas mãos, quando estudamos, quando ponemos em prática tudo o que ele nos diz. Benditos seremos ao entrar e benditos seremos ao sair. Deuteronômio, capítulo 28, verso 8 ao 12, diz assim: o Eterno guardará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que possuíres as tuas mãos, e te abençoará na terra que der o Eterno teu Deus. O Eterno te confirmará para si, para o povo santo, como tem jurado. Quando guardares os mandamentos do Eterno teu Deus, andares nos teus caminhos. Todo o povo da terra verão que é chamado pelo Eterno e terão temor de ti. E o Eterno te fará abundar de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, sobre a terra que o Eterno jurou aos teus pais te dar. O Eterno te cobrirá o seu bom tesouro no céu, para dar chuvas à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Essa bênção é muito comum naqueles que crê e que vive como servo do Eterno. Ele é um abençoador próspero, onde coloca suas mãos a prosperidade. Aquele que é fiel ao Eterno, onde coloca suas mãos a prosperidade, a bênção para muitos. O homem de bem recebe honra, admiração pelos demais por a sua fidelidade ao Eterno. O Eterno abrirá o bom tesouro do céu para dar à sua terra chuva e abundância. O homem de bem empresta, mas não toma emprestado. Assim diz o verso 12. O verso 13 diz: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Lembra-se que essa bênção está condicionada se obedeceres aos mandamentos e guardá-los e cumpri-los, assim como a maldição também estão acondicionada ao não cumprimento da palavra. Se não estiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei escrita neste livro, para temores este nome glorioso e terrível, o Eterno teu Deus, então fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua descendência. Devemos ter cuidado, que a nossa descendência também paga por o que hacemos, porque não ensinamos os nossos filhos a andar no caminho correto do Eterno. Fiquemos, pois, com a decisão de que caminho devemos andar. Deuteronômio, capítulo 29, verso 9, diz assim. Deuteronômio, capítulo 29, verso 9, diz assim: guardai, pois, as palavras deste concerto, desta Torá, e cumpri-las, para que prospereis em tudo quanto fizestes. Guardai esta palavra, guardai a Torá. A Torá não foi abolida. Deuteronômio, capítulo 28, do 15 até o 45, diz assim: será, porém, que não deres ouvido à voz do Eterno teu Deus, para não cuidares de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas as maldições e te alcançarão. Maldito será na tua cidade, maldito será no teu campo, maldito o cesto da tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, maldito o fruto da terra, a criação das tuas vacas,
do rebanho e as tuas ovelhas. Maldito será ao entrares, maldito será ao saíres. O Eterno mandará sobre ti as maldição, a perturbação, a perdição em tudo em que puseres as tuas mãos para fazer, até que sejam destruídos, até que repentinamente pereça, por causa da maldade das tuas obras, como que me deste. O Eterno te fará pecar, pestilência, o Eterno fará pegar pestilência, até que te consuma da terra que passa a possuir. O Senhor te ferirá com tisica e com febre, com a quentura e com ardor, com a secura e com destruição de sementeiras e com ferrugem, que te perseguirão até que pereça. Verso 23. E os teus céus estão sobre a cabeça, serão de bronze, e a terra está debaixo de ti será de ferro. Quer dizer, não vai dar seu fruto, porque está dura. O Eterno, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira, dos céus descerá sobre ti, até que pereça. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairá contra eles, e 7 caminhos fugirá diante deles, e será espalhados por todo o reino da terra. E o teu cadáver será por comida a todas as aves dos céus e animais da terra, e ninguém os espantará. O Eterno te ferirá com as úlceras do Egito, com as hemorroidas e com as sarnas, com coceira que não passa, e curar-te. O Eterno ferirá com loucura e cegueira, com pasmo de coração. Aparás no meio-dia, como cego apalpa a escuridão, e não prosperará os teus caminhos, porém somente será oprimido e roubado. Todos os dias não haverá quem o salve. Possar-te com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificará uma casa, porém não morarás nela. Plantará uma vinha, porém não logrará o teu fruto. O teu boi será morto, e o teu olho, porém, deles não o verá. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Os teus filhos e as tuas filhas serão dadas a outro povo, e os teus olhos o verão, e após deles desfalecerão todos os dias, porém não haverá poder nas tuas mãos. O fruto da terra e todo o teu trabalho comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e ficará aterrado pelo que vês com os teus olhos. O Eterno te ferirá com úlcera maligna nos joelhos, nas pernas, que não possa sarar. Desta planta do teu pé até o alto da cabeça. O Eterno te levantará a ti, os teu rei, e tiver posto sobre ti um agente que não conheceste, nem tu, nem os teus pais. Ali servirá a outros deuses, ao pau ou pedra. E será por pasmo, por ditado, por fábula, entre todos os povos que o Senhor te levará. Lançará muita semente ao campo, porém não colherá pouco, porque os gafanhotos consumirá. Plantarão vinha e cultivará, porém
não beberá vinho, nem colherá as uvas, porque os bichos a colherá. Todo termo terá oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarão, porém não serão para ti, porque irão em cativeiros. Todos os teus arvoredos e frutos da tua terra consumirá a lagarta. O estrangeiro que está no meio de ti, ele elevará muito sobre ti, e tu muito abaixo descerá. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestará a ele. Ele será por cabeça, e tu será por cauda. Todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançará, até que seja destruído, porquanto não haver dado ouvido à voz do Eterno teu Deus, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordenaste. Muito sério isto de não guardar os mandamentos e os estatutos do Eterno. Aqui se repete as maldições citadas no capítulo 26 e outras tantas que são acrescentadas, como doenças, pestes, calamidade climática, como calor forte, seca, morte, loucura, cegueira, ataques cardíacos, adultérios, perda dos filhos, ser roubados, ludibriados por outros, escravidão e outras mais. É muito importante entender que tanto as bênçãos como as maldições resultam em uma escolha na nossa vida. Muitos pensam que Deus é que dá as maldições como castigo, mas não. Isso não é a intenção do Eterno. A sua justiça deve ser ressaltada com aqueles que decidem viver bem, obedecer os mandamentos e estatutos e ordenanças do Eterno. Esse é o objetivo final. Deus nos deu os seus mandamentos por uma questão de amor. Ele é real e sua base divina. Deus poderia não ter revelado o que ele nos traz. Ele nos traz bênção, ou mesmo Deus nos traz bênção. A maldição trazemos nós outros mesmos com nossos atos, porque temos o nosso livre-arbítrio. Mas como o Eterno é amor, ele nos revelou a sua palavra. Ele nos deu o seu Filho, que é a sua palavra, a sua vontade, pois ele nos vê como filho bem-sucedido e próspero. Essa é a escolha dele. Agora, cabe a cada um de nós a escolher a bênção e a maldição. Que caminho tu queres seguir? A bênção ou a maldição? O verso 64 diz assim: O Eterno vos espalhará entre todos os povos desta extremidade da terra, até a outra, e ali servireis a outros deuses que não conheceste, em vós nem os vossos pais, deuses de pau, deuses de pedra. Deus é aquele que com certeza absoluta pode transformar maldição em bênção. Aliás, esta é uma das especialidades de Deus. Isso acontece com frequência em minha vida e também na vida de muitos irmãos. Estamos, por ignorância ou por descuido, em uma coisa que nos trará maldição, pois continue desobedecendo a palavra do Eterno. Mas Deus, atento às nossas fraquezas e à sua piedade suprema, nos perdoa e nos livra das maldições que nos alcançaria. O verso acima nos mostra que espalhou o povo judeu pelas nações, decorreu
decorreu por a desobediência deles ao pacto estabelecido. Em outras palavras, foi uma maldição que ainda persegue o povo hebreu há mais de 2000 anos. Se encontra fora da sua terra. A terra prometida é dada por Deus. Como a criação do Estado de Israel. Há 60 anos, Deus já vem demonstrando a sua imensa misericórdia para com o povo de Israel e a sua fidelidade. A sua promessa. Israel já é, em realidade, uma nação próspera entre as nações inimigas que o descuida. Deus é fiel. Neste momento, os judeus espalhados pelo mundo voltam a Torá, aos mandamentos do Eterno, e trará de volta em segurança e estabelecerá na terra dos seus ancestrais. E isso é que estamos vendo acontecer. Agora imagine o povo judeu não só de volta para os princípios da Torá, mas também proclamar a sua fé no Messias em Yeshua. O que aconteceria? A própria Bíblia responde: Israel seria salvo e o Messias voltaria. Esse é o contexto do capítulo 11 de Romanos. Deuteronômio 29, verso 9. Guardai, pois, a palavra deste concerto, cumpri-las e prospereis em tudo quanto fizeste. Guardai a palavra. Que palavra guardai a Torá? Guardai os pactos e a fé em Yeshua. Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ele é o Amém. Esse Amém tornou-se matéria real. Ele deu o seu próprio Filho para ser o Redentor e seu plano eterno. Baruch Hashem. Leolam Vae. Bendito seja o nome do Eterno, eternamente. Que palavra maravilhosa nessa paraxá desta semana. Que o Eterno lhes bendiga, possa fazer entender, que essa palavra possa chegar a cada um de vós outros e tocar no coração de cada um de vós outros. Estamos à porta, temos que regressar ao primeiro amor. Qual é o primeiro amor? Regressar à Torá, regressar à palavra do Eterno, regressar ao Messias de Israel. Aceitar a fé em Yeshua. A palavra, ela está aí para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não se perecesse, mas tivesse vida eterna. Mas essa vida eterna, você tem que querer, você tem que correr atrás dela dia após dia, você tem que buscar. Ela não vem até você, não é só você levantar a mão, aceitar Jesus como seu Salvador. Esse é o primeiro passo. O segundo é você pegar essa Bíblia e comer ela dia a dia, estudar ela e colocar ela em prática. Porque o Eterno deu a sua lei para que ela fosse um espelho. Quando olhássemos para ele, visse de onde estávamos errados. E aí consertar a nossa vida. Devemos fazer um conserto com Deus, olhar onde estou errada e começar a consertar. Eu também tenho falha, estou consertando, estou andando com o Eterno dia após dia. Ontem passou, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de entregar a nossa vida ao Eterno. Hoje é dia de começar a estudar a Torá, voltar. Ela não foi abolida. Ela está aí. O Yeshua é a Torá, é a palavra do Eterno que foi dada desde o princípio, desde a palavra, a venido para nos dar salvação. Não vamos desprezar aquele sangue que foi derramado na cruz por nós. As duas casas de Israel, Judá e a casa de Israel. Somos a casa de Israel. Quando o Egito saiu, ele não foi chamado de Egito. Não foi chamado povo do Egito, saiu, não. Foi chamado de povo de Israel, porque estava todos juntos. Somos a casa de Israel. Devemos voltar à palavra, devemos voltar à Torá. Yeshua veio buscar a casa de Israel que estava perdida, que somos nós. Cada um, não somos gentil. Somos o povo de Israel.
Levanta a sua mão hoje, aceita Yeshua como seu Salvador na sua vida. Começa a estudar essa Torá. Começa a estudar a palavra de Gênesis e Apocalipse. Coloca ela em prática. Não vai atrás de lei de homens. Não vai atrás de cábala, porque isso não é da palavra de Deus. Isso é palavra de homens. Estudar a palavra do Eterno é o que devemos fazer cada dia. Hoje as pessoas estão deixando a Bíblia para poder ir atrás de palavra de homem. Pode ler outro livro, mas não saia da palavra do Eterno. Não sai correndo atrás de coisa que não te vai levar à vida eterna. O homem só te vai levar à perdição. Shabbat Shalom, que o Eterno te bendiga e te guarde, que haja resplandecer o rosto sobre cada um de vocês e coloque a paz. Até a próxima Parashá. Shabbat Shalom.